Agora eu fiquei sem graça, me desculpa. Mas é verdade, né? É verdade, coitados dos meus professores, eu tenho o número deles como favorito, meu celular. Então, eu tenho a situação de Daniel Manzi, o Chicão conhece, eu acho que a Flávia também conhece, a gente estudou juntas, né? O Daniel Manzi foi meu professor na graduação, meu professor na pós-graduação, e ele é meu orientador para o resto da minha vida. Né? Então, ele é assim, que se eu não consigo falar com ele, eu ligo para a mulher dele. Então, ele me atende. Com ele, eu vou falar de algum jeito, quando eu tenho algum problema. Então, sempre mantenha um contato com os seus professores, porque é a sua consultoria de graça. Opa. Bom. Ainda sobre as consultas no site do DAE, né, então nós temos também os anexos, os quadros de informações e as taxas que você tem que pagar. Cada uso ele tem um valor, né, então é sempre calculado em cima da UFESP. Né. Um conselho que eu posso dar para vocês, sempre passe essas taxas para os clientes. Né, então, deixa que o cliente pague essa taxa, né, não assuma para você, porque pode ser que haja variações e você acabe arcando com prejuízo. Ainda sobre a questão da legislação, nós temos, como eu falei para vocês, tudo que eu vou fazer com qualquer tipo de derivação de água, eu preciso outorgar. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês. Mas tem alguns usos que são dispensados de outorga. Né? Então, tem algumas situações que eu não preciso pedir a outorga, mas não significa que eu não preciso pedir a dispensa de outorga. Né? Então, tem situações, por exemplo, como que recursos hídricos para satisfação e necessidade de pequenos núcleos populacionais industriais de meio rural, derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Mas o que é insignificante? Para mim pode ser uma coisa, para o órgão pode ser outra. Então, por isso que eu falo, pergunte sempre para o órgão ambiental o que ele considera como significante. E quando eu falo órgão, eu estou falando do técnico que vai analisar o seu processo, porque cada um é cada um. Para mim pode ser uma coisa, para o técnico pode ser outra. Acumulações de volume de água considerados insignificantes. Então, assim, nós temos a legislação falando, mas a legislação é interpretada por pessoas. Então, as pessoas interpretam do jeito que ela acha que é correto. Então, nós até 18/4/2016, a gente tinha como dispensa de uso d'água os usos até 5 metros cúbicos dia. Né? Então, que muitas vezes era um poço caipira, na maioria das vezes era um poço caipira, né? Porque quando você pega irrigação de rios e córregos, é para você irrigar uma plantação e 5 metros cúbicos não dá para nada. Né? Então, isso foi mudado. A lei foi retificada para 15 metros cúbicos por dia. Eu, particularmente, acho muita coisa. 15 metros cúbicos por dia. Então, 15 metros cúbicos por dia é uma irrigação de uma propriedade pequena. Então, é muita água para você ter a dispensa de outorga. E a dispensa de outorga eu não renovo. Né? Então, é uma coisa assim que eu vou ficar de eterno, utilizando 15 metros cúbicos. O órgão vai ali fiscalizar, ver se eu estou usando mesmo 15 metros cúbicos por dia. Então, eu, particularmente, Safiri, achei uma decisão errada esse volume adotado. Mas, enfim, não tenho poder para isso. Então, nós temos, entre outros serviços também, que são dispensados da outorga, a escavação e dragagem, quando você entra numa situação de risco, né? Então, você pode entrar com uma emergencial e fazer sem a outorga. Mas, voltando um pouquinho na questão dos 15 metros cúbicos por dia, quando eu falo de dispensa de outorga, eu tenho que pedir a dispensa de outorga. Não é porque eu estou dispensado e acabou o meu problema, nunca mais eu vou ter que me preocupar. Se numa situação de fiscalização, seja da Polícia Ambiental, Florestal e do órgão, e infelizmente a nossa polícia não é a da mais honesta do mundo, né, ela vai cobrar de você. Você vai falar, não, mas eu ouvi que eu uso abaixo de 15 metros cúbicos e eu estou dispensado de outorga. Ele vai falar, então cadê sua outorga? Me dá o documento, me mostra o processo. Então, dentro do site do DAE também tem um processo para você solicitar a dispensa de outorga. Tá? Aqui também é o modelinho do requerimento para você solicitar a dispensa. Né? Então, assim, no site do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado,
tem todos os caminhos para como vocês têm que fazer e como que tem que ser apresentados os projetos. Acho que está meio louco. Sim. Então, onde que nós solicitamos a outorga? Vai depender muito de onde está o seu uso. Então, usos em rios do Estado, que eles socorrem o Estado, você vai solicitar no órgão estadual. No nosso caso, o CETESB, vai depender do Estado que você está. Rios que cruzam mais de um Estado, ele já é de responsabilidade da União, no caso da ANA. Tem algumas situações que são mais complicadas que acaba sendo tratado pelos dois órgãos, a ANA e o órgão estadual. E aí, cada estado tem seu órgão competente para analisar o seu processo de outorga ou sua dispensa de outorga. Tá? Então, nós temos aí o mais conhecido, que é a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que cuida sempre dos maiores problemas, vamos assim dizer. Então, são usos em rios que passem mais de um estado ou que tenham um grande impacto para o meio ambiente. No caso de São Paulo, o Departamento de Água e Energia Elétrica, que é responsável pelas outorgas e a dispensa de outorga, é o órgão regulador aqui em São Paulo. Gente, eu estou brigando com esse negócio aqui. E se eu não fizer a outorga? Então, o que acontece? Eu tenho casos de cliente dentro da empresa que até ele chegar na gente ele pagou 4 multas. Então, o valor que ele pagou nas multas, ele tinha pago a nossa consultoria, se ele tivesse ido pela primeira vez. Por quê? Ele tem 4 poços dentro da propriedade dele, 3 ele já encerrou, ele está usando 1. Só que desses 4, nenhum tinha outorga e nenhum tem o processo de encerramento dos poços. Então, ele foi notificado uma vez, foi notificado 2, na terceira veio a multa. Ele não pagou a multa, continuou com o processo, a multa foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aí ele falou, pera, tenho que resolver isso, Então, porque a multa vai crescendo. E hoje, os únicos crimes inafiançáveis é pensão alimentícia e crime ambiental. Então, infelizmente, o nosso cliente não vai fugir muito disso, Ou felizmente, para a gente, consultoria, isso é ótimo, Mas é verdade, gente. Infelizmente, nós brasileiros, ou nós, seres humanos, só sentimos quando pesa no bolso. Então, eu não faço nenhuma ação porque eu resolvi preservar o meio ambiente. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um cliente meu falar assim, eu quero implantar dentro da empresa um programa de gerenciamento de resíduos sólidos porque eu acordei e resolvi preservar o meio ambiente. Não vai. Se eu ficar acreditando nisso, gente, vou pegar meu diploma, vou jogar fora e vou vender coco na praia. Porque não vai. Infelizmente, as pessoas elas só tendem a fazer as coisas quando sente no bolso. E, infelizmente, para a cultura ambiental tem que ser desse jeito. Senão as pessoas não dão andamento nos serviços, não levam as legislações a sério. E não é por falta de legislação, não, gente. Porque o Brasil tem muita lei ambiental. Então, as pessoas precisam levar mais a sério e os órgãos também precisam exigir mais essas atividades. Já indo um pouquinho na questão do monitoramento e gerenciamento de corpos d'água, eu vou passar bem rapidinho, porque eu acho que o meu tempo já está acabando, Tá, vamos lá. Então, um pouquinho sobre o monitoramento de corpos d'água. Acho que o Chicão até falou para vocês um pouquinho da história das bacias, como se criou tudo. A gente passa por uma série de situações para você conseguir manter o monitoramento. Então, nós temos aí 80% da água disponível para o consumo humano é convertido em esgoto. Então, é uma coisa que, para mim, pessoa, eu não consigo entender por que o órgão aceita que a captação do município seja antes do lançamento do esgoto dela. Por que eu não inverto isso? Eu não coloco a captação do meu município logo depois da saída do esgoto dele. Eu vou obrigar que o município trate mais. Ou que o município trate da forma correta. Porque é muito fácil eu ter 80% de captação de água e eu jogo todos esses 80% no meu córrego e o município de baixo que vai tratar isso. O problema passa para o meu vizinho. Então, é coisas que, de repente, deveriam ser começadas a repensar. O efluente com grande quantidade de organismos patogênicos e elevada carga poluente. De novo, quem vai tratar isso? Eu vou esperar que
que o rio ele absorva todo esses patogênicos que são lançados. Né? Os resíduos sólidos, quando não acondicionados e descartados corretamente, pode comprometer a qualidade dos cursos d'água, acúmulo de material e contaminação. Então, o que a gente ouviu muito nesse período de crise hídrica? Puta, não tem água. Não tem água, eu não consigo irrigar, eu vou passar por uma situação difícil, minha plantação vai morrer, mas eu tenho que ter na minha cabeça que o sistema hídrico é que nem o sistema da minha casa. Então, eu gosto de usar bem o sistema da caixa d'água e a tubulação. Eu tenho a minha caixa d'água e tenho a tubulação para chegar na minha torneira. Se a minha caixa d'água não estiver preservada, e se a minha tubulação não estiver preservada, a água não vai chegar nunca na minha torneira. E aí eu pego rios que você não vê uma árvore em torno. A minha nascente está completamente destruída. A minha APP não existe. Né? Então, é uma coisa que eu preciso começar a pensar. Eu preciso preservar a APP? Né, a gente passou recentemente, em 2012, pela alteração do Código Florestal. Mais uma opinião pessoal. Desculpa. Para mim foi horrível essa alteração no Código Florestal. Para mim, consultoria foi ótimo. Assim, mas para mim, pessoa, foi horrível essa alteração. Chamada escadinha, compensações. Eu posso compensar a falta da minha reserva aqui em Campinas, numa área em Cunha, que está divisa do Rio de Janeiro, numa área preservada. O que eu estou compensando? Eu não estou compensando nada, porque para mim compensar é eu plantar uma coisa que eu tirei. Não eu compensar numa coisa que já está pronta. Então, e aí eu falo assim que meus rios têm que continuar tendo água, não vão continuar tendo nunca. Não basta só chover, eu tenho que preservar também. Sistema de drenagem urbana inadequados ou inexistente. Então, as cidades cresceram de uma forma sem planejamento. Toda cidade cresceu em torno de um rio. Então, toda a cidade ela veio em torno de um rio. Então, eu tenho um sistema totalmente inadequado, que não funciona. Eu tenho, infelizmente, lançamentos de indústria dentro de córregos. Eu sou de Araras, minha cidade natural. E Araras ela tem a primeira Nestlé do Brasil. Então, ela tem a Nestlé e hoje eu tenho também a empresa de distribuição lá, uma do lado da outra. Um dos principais rios da cidade passa dentro da Nestlé. Quem que vê o que eles fazem lá dentro? Quem que vê o que eles lançam naquele rio? Ninguém vê. Então, é uma situação meio complicada para se trabalhar. Altíssimos riscos de comprometimento dos mananciais. Altíssimo risco de comprometimento... Opa, repetimos, desculpa, gente. Altíssimo risco, de novo, dos mananciais. Então, a gente trabalha com uma situação do monitoramento dos corpos d'água, basicamente em 3 situações. O rio que nós temos, então, quais as condições dos nossos rios? Eu sei que estava para passar recentemente pela atualização da classificação dos rios, né? Não sei direito como é que está esse processo. Talvez acho que o Chicão saiba depois melhor do que eu como é que está essa situação. Mas quais as condições dos nossos rios? Eu tenho rios que estão classificados pela legislação como classe 2, mas se eu for nele, ele nunca foi classe 2. Né? Então, eu tenho uma outra situação. Quais os rios que eu quero? Como que eu quero que ele esteja? Qual que é a minha vontade? O que eu preciso trabalhar para isso? O que o órgão tem que cobrar de mim, o utilizador desses corpos d'água, para que ele seja da forma que eu quero que ele esteja? E qual que é o rio que eu posso ter? Quais são as limitações? Então, eu consigo fazer um rio voltar para a classe 2? Para a classe 1? O que eu tenho que fazer para isso? O que vai me limitar para eu conseguir ter essa condição adequada? Um pouco ainda dentro dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, então nós temos o plano de recursos hídricos, então que ele estaria dentro da fase de planejamento, bem centralizado o enquadramento dos corpos d'água, que para mim, a minha opinião pessoal, que é a matriz de tudo, como é que estão meus rios? Eu preciso primeiro saber qual que é a classificação dele, como é que eles estão, para depois eu saber o que eu tenho que fazer. Então, nós temos como referência a outorga do direito de uso d'água, então, que é o que hoje ministra sobre como eu vou usar, quanto que eu vou usar e de que forma eu vou usar. E a cobrança pelo uso d'água, que hoje é uma coisa ainda nova, é uma coisa que está sendo implantada em alguns consórcios, em algumas bacias hidrográficas.
Felizmente, nós fazemos parte do PCJ, que é o nosso primo rico, vamos assim dizer, de todas as bacias, né? Porque ele está anos-luz na frente de todos os outros consórcios, né? Mas que é uma coisa que veio lá de trás trabalhado, né? Que está sendo trabalhado há muitos anos para ser o que é hoje, né? Então, se eu paro e penso, se tendo todo o trabalho que nós temos em cima da nossa bacia, com consórcio, agência reguladora, técnicos especializados para trabalhar todas essas áreas, a gente ainda tem uma série de dificuldades para trabalhar a preservação dos nossos rios. Imagina os outros consórcios, né, a dificuldade que eles não passam. Né, e nós temos um sistema de informação, né, que deveria servir como subsídio para todo o resto, porém não funciona. Já indo para o final, então, as classificações dos corpos d'água, né, então, nós temos os rios classes especiais, que hoje eu desconheço, ou quantos existem, eu acho que deve ser, estou já terminando, devem ser bem poucos, né, Chicão? Então, bem poucos, talvez a gente dê para contar nos dedos da mão e olhe lá. Classe 1, né, rios de classe 2, que eu acho que são os mais comuns, né, que nós temos a situação de classe 2 para o 3, né, rios de classe 4, e aí, como diz o Chicão, tem que sentar e chorar, né? Aí, então, nós temos qualidade da água excelente, do começo para baixo, né, do classe especial ao 4, e qualidade da água péssimo. Né, então, já do outro lado, os usos mais exigidos, né, então, do classe especial para baixo, então, eu tenho as mais fiscalizações, maiores exigências, tudo mais, para eu poder trabalhar nesse rio. E uma coisa que eu acho errado, que aí é pessoal, nos rios de classe 3 e 4 eu tenho menos exigências. Será que eu deveria exigir menos ou deveria exigir por igual? Né? Porque como é que eu vou fazer o meu rio classe 4 voltar a ser 3 se eu estou exigindo cada vez menos? Né? Lança qualquer coisa aí, ele já está tudo zoado, está tudo sujo. Então, o que é mais um? Então, é coisa que deveria ser trabalhada. Então, nós temos como um forte atuante, né, os comitês de bacias hidrográficas, né, que o Chicão já passou para vocês, e eu não vou entrar muito mais nesse assunto. Né, que eu falar sobre bacia hidrográfica depois de você, Chicão, é meio difícil. E eu fiz parte da bacia hidrográfica do CBH Mogi, né, fiz parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental. Então, eu tenho mais conhecimento do CBH Mogi, PCJ, eu estou recentemente, por conta da empresa, né, por estar em Campinas, mas a experiência que eu tenho dos comitês de bacias são experiências muito positivas. Né? Então, ele tem a atuação da sociedade civil, das empresas, do setor público, para que todos trabalhem de uma forma conjunta para poder fazer com que os nossos rios sejam preservados. Né? Então, existem excelentes técnicos dentro das câmaras técnicas que analisam todos os processos, por exemplo, processos FEHIDRO, né, projetos FEHIDRO. Né? Então, hoje a gente tem um fundo de recursos hídricos que tem muito dinheiro para investir em excelentes projetos. Porém, eu não tenho excelentes projetos para trabalhar com esses recursos. Então, assim, se é um conselho que eu posso dar, utilize o comitê de bacias. Né? Ele está lá para ser usado, ele está lá para orientar, ele está lá para ajudar. Então, quanto mais vocês puderem utilizar, melhor vai ficar o seu trabalho, melhor vai ficar o seu cliente, melhor vai ficar a sua consultoria. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aqui só um pouquinho das fontes, onde nós tiramos informações. Eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem perguntar, seja sobre a apresentação, seja sobre os serviços que a Avante Ambiental realiza, já que nós somos uma consultoria e trabalhamos em diversas áreas. E obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela oportunidade e obrigada, Chicão, por me deixar te usar durante a minha apresentação.